E aí, meus irmãos, eu vou falar hoje então sobre a palavra, o poder curativo da palavra. E antes disso, eu quero que vocês abram a Bíblia em João 6, de 60 a 64, e segunda carta aos Coríntios 3:6. João 6, de 60 a 64, está escrito o seguinte: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Até aí. Depois, segunda carta aos Coríntios, está escrito, capítulo 3, versículo 6, o seguinte. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, feito isto, não é sobre esses textos que eu vou falar, mas esses textos servem para a minha introdução. E eu acho que eu não vou falar muito. Estou sem referência aqui, Cida, me traz o celular, por favor, para eu saber, não extrapolar. Pois bem, antes de falar sobre a palavra e o seu poder curativo, irmãos, eu quero que a gente faça uma distinção entre texto, escritura e palavra de Deus. Não são a mesma coisa. E eu vou demonstrar isso para vocês. O texto é o registro. Se você vê que Paulo faz uma distinção. A letra mata, o Espírito vivifica. Jesus vai dizer lá, no Evangelho de João, e repare o que Jesus estava dizendo para eles. Jesus, no capítulo 6, se você depois quiser ler, ele está falando sobre o pão da vida. E aí chega um momento em que os discípulos ficam pensando que Jesus está falando do pão material. E aí Jesus diz para ele, no versículo 26 do capítulo 6 de João: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram milagres, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus está dizendo aqui para os discípulos que a compreensão que eles tinham de Jesus e do seu ministério ainda era num nível muito básico, muito primário, que era aquela da busca da resolução dos problemas materiais, olhando para a vida material só. Eles queriam comer. E aí Jesus começa uma dissertação sobre o pão da vida. E lá pelo meio da conversa eles dizem assim: não, mas Moisés nos deu o pão do céu. O pão que desceu do céu foi Moisés que deu aos nossos antepassados. E Jesus disse assim: não, aquele não era o pão do céu. Eu sou o pão do céu. E aí a conversa se torna tensa quando Jesus diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu, se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. E aí eles ficam: como alguém pode dar a sua carne para ser comida? E quando chega nesse ponto aqui, Jesus diz para eles: olha, o que eu estou falando para vocês, as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: vocês não compreenderam. Eu não estou falando da materialidade, estou falando de outra coisa. Eles estavam ainda num patamar muito primário para compreender o que Jesus disse, e Jesus os alerta sobre isso.
Se você acompanhar o Evangelho de João ainda, no capítulo 8, há uma discussão, de novo, de Jesus com os fariseus. Aí, quando chega no versículo 37 do capítulo 8, Jesus diz assim para aqueles homens, porque Jesus tinha falado lá no versículo 32, né, desse capítulo 8 de João, e conhecerão a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E aí eles dizem assim, mas nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. E aí Jesus, no versículo 37, diz assim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, vocês estão tentando me matar. E porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Irmãos, Jesus está falando isso para homens da lei, homens conhecedores, cheios de escritura, cheio de textos das escrituras, mas vazios da palavra. Jesus diz assim, a minha palavra não achou espaço em vocês. Estão percebendo? Essa distinção entre o texto e a palavra. Quando a gente lê a palavra com fé, a gente extrai dela o Espírito, e ela se torna vida em nossa vida. E aí, nós devemos ler a Bíblia com essa perspectiva de que estamos atrás não do texto, mas estamos atrás da palavra. Tem texto aqui na Bíblia, registrado aqui, irmãos, que não tem mais influência nenhuma na nossa vida espiritual. Não funciona mais. São registros históricos só. Ninguém ficou escandalizado não, né? Aqueles textos, irmãos, que falam do sacrifício, do cordeiro, aquele sacrifício, não tem sentido nenhum mais para nós. Hebreus vai dizer que aquilo caducou. Não tem mais significado espiritual. É um registro histórico para a gente entender o sacrifício de Jesus e só. Portanto, é nesse sentido que a gente deve avançar para a compreensão do que seja a palavra de Deus. Pois bem, feita essa distinção, o apóstolo Paulo compreende essa distinção que Jesus faz quando ele escreve lá naquele texto que nós lemos, na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que nós fomos capacitados para sermos ministros, servos, né? Um nome bonito, né? Ministro. A política usa isso para, de fato, enaltecer as pessoas, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer com esses ministros da política é dizer assim, o servo, não que eles sejam, né? Mas para colocar eles no lugar que eles deveriam estar, né? Que eles deveriam estar a serviço das pessoas. Mas, enfim, nos capacitou para uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. E foi isso que aconteceu com os fariseus, irmãos. A letra os matou, porque eles não reconheceram Jesus por causa da letra da lei. Eles estavam cheios da letra. Portanto, a nossa abordagem aqui sobre a palavra que cura é no sentido de que, e aí eu vou usar uma metáfora também da comida. Quando você come feijão, arroz e carne, por exemplo, o que é que acontece? Isso é digerido e é transformado em quê? Energia, força, dinâmica, poder para fazer as coisas, para viver, não é isso? Ninguém vê o feijão de volta, né? O feijão não volta, não tem sentido. Do mesmo modo, quando nós ingerimos a palavra, o sentido dela não é voltar do mesmo jeito, mas fazer aquilo que apraz ao Senhor, como diz Isaías 55:11. A palavra que sai da minha boca não volta vazia, sem cumprir aquilo que me apraz. E nesse sentido, irmãos, quando nós nos achegamos da palavra, e aí o pastor Samuel está fazendo uma coisa interessante, que é colocar as pessoas para memorizarem a palavra. Essa memorização da palavra é como alimentação da nossa mente e do nosso espírito. Só que se ficar só na memorização, com a cabeça cheia de versículos bíblicos, não tem sentido nenhum.
É preciso permitir que essa palavra que foi para a mente, e que agora eu posso regurgitar ela em qualquer lugar, ela se transforme em vida. E quando ela voltar para a vida prática, ela volte em forma de expressões de amor, de compaixão, de coragem para enfrentar a vida, de capacidade de acolhimento do outro. É isso. Nada mais que isso. Então, agora entrando sim na nossa reflexão principal, eu quero que vocês me acompanhem na leitura do Salmo 19, de 7 a 11. Todos acharam? Amém? Misericórdia? Salmo 19, do versículo 7 em diante. Está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhe. Vamos concluir o salmo porque é curtinho, né? Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Este salmo, ele fala e também o 119 é muito mais, especificamente, o tema dele é a palavra, os mandamentos. Ele usa vários sinônimos, né? A palavra, os mandamentos, a lei, a aliança, enfim. Mas neste salmo aqui, ele faz uma prévia dessa reflexão da palavra enquanto instrumento de cura para a nossa vida. E aí no versículo 7 ele diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Esse versículo, a palavra revigora aí, na língua original hebraica, pode ser traduzida também por converter, reviver, refrescar. Então, poderíamos dizer assim, que a palavra do Senhor, ela revigora a alma, ela converte a alma, ela faz reviver a alma, ela traz vida de fato. Quando a gente lê a palavra com fé e com confiança. Ou seja, ler a Bíblia não para ficar ilustrado em Bíblia, né? Ficar, nossa, eu já decorei um livro da Bíblia inteiro. Não é para isso. É bom, isso é útil. Mas isso tem que se transformar em vida, né? A leitura das Escrituras deve ocupar o centro das nossas atenções, porque quando nós nos sentamos para ler a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar. A palavra de Deus flui aqui, né? Portanto, Deus quer nos curar com a sua palavra, e tantas vezes nós não somos curados em termos de alma e mesmo em termos físicos, porque não damos lugar suficiente, espaço de tempo suficiente para que a palavra faça seu trabalho. Então,
Ele diz literalmente que a palavra revigora a alma. E esse revigorar da alma, irmãos, tem a ver com a mudança da cabeça, da mente. Muitos de nós passamos pela vida, vivemos como cristãos e atravessamos a trajetória cristã inteira e boa parte dela nós não experimentamos a cura da nossa mente. Já viram isso? Pessoas já viajadas de igreja, vamos dizer assim, mas são pessoas ranzinzas, fechadas, pessimistas, sem esperança, nada vai dar certo, a mente doente. Não foi curada. O pastor Elben César, da revista Ultimato, ele escreveu um livrinho e ele dizia assim, o crente convertido a Jesus, que não é alegre, tem alguma coisa errada, assim, ele está em pecado. Ele que diz isso, né? E alegre aqui, irmão, não quer dizer andar dentro da praça o tempo todo, né? Não é isso, né? É você ter um contentamento na sua vida que extrapola todo o sofrimento, extrapola a ordem natural dessas coisas que nós vivemos aqui. Nós nos entristecemos pelas coisas, choramos, sofremos as perdas e tal, mas nunca nos desesperamos. Paulo diz isso. Nós temos algo mais que deveria fazer uma diferença significativa nesse mundo e atrair até as pessoas. Pois bem, versículo 7 diz que a palavra revigora a alma. Então, no dia que você estiver assim, fraco, e aí vou dizer uma coisa, meus irmãos, quando a gente está fraco, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, e não quer nada disso. Sabe por quê? Você sabe por quê que orar não é uma coisa fácil para ninguém? Primeiro, porque orar é contra a carne. Orar é uma disciplina espiritual. A nossa carne não quer isso. Então, quando você ora, você está lutando contra a carne. Segundo lugar, porque quando nós oramos, nós nos expomos ao questionamento de Deus para conosco. É difícil você estar vivendo uma vida, ou eu, né, uma vida de pecado, e orar, e continuar pecando. Das duas coisas, uma vai acontecer, ou você ora, e aí você vai abandonar o pecado, aquele pecado conhecido, né, você sabe que é pecado, ou eu deixo de orar e continuo pecando, porque as duas coisas não vão andar juntas nunca, uma vai afastar a outra. Então, por vezes a gente não ora porque a gente não quer, às vezes, deixar aquele pecado ou não quer ser confrontado por Deus de que nós estamos trilhando um caminho que não é o melhor e não é aquele que Deus quer. Segundo lugar, nesse mesmo versículo diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e eles tornam sábios aqueles que são inexperientes. A palavra de Deus dá sabedoria, instrução de Deus naqueles momentos em que precisamos tomar decisões e saber como nos conduzir diante de certas situações. Na minha cidade tinha uma senhorinha que ela se converteu muito tempo, ela já faleceu, está com o Senhor, e ela era analfabeta, ela não sabia ler, ela se converteu assim, e ela ia para a igreja e ela andava com a Bíblia, e ela lia textos bíblicos, ela aprendeu a ler textos da Bíblia. E um dia, a primeira dama do município, da cidade pequena, né, todo mundo se conhece, não sei por que razão, estavam conversando. E aí, depois dessa conversa, esta senhora comentou, né, com outra pessoa. O nome da senhorinha é Dona do Carmo. Era, né, Dona do Carmo. Maria do Carmo, mas Dona do Carmo. Aí essa pessoa comentou com outra pessoa assim, gente, eu estava conversando com o do Carmo, mas quanta sabedoria, de onde é que ela tira tudo isso? Lembra daquela pergunta que fizeram, quem é esse? Ele não é o filho de José, de Maria, que mora aqui
nasceu aqui, trabalha na carpintaria ali na rua. Porque aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. De onde é que vem essa sabedoria? Uma mulher analfabeta, sabe ler. Botar ela para ler outro texto, ela não lê, mas na Bíblia ela era. Sabedoria de Deus, sabedoria sobrenatural de Deus, que vem àqueles que creem e se submetem a essa sabedoria. Portanto, quer ser sábio, leia a palavra. Mas leia com vontade. Eu conheci um pastor, professor de Bíblia, no seminário congregacional do Recife, pastor Clayton. E ele dizia o seguinte, que para a gente ler a Bíblia e começar a sentir sabor, você tem que ler um texto repetidas vezes, até que aquele texto nos faça chorar. Porque aí nós absorvemos o conteúdo. Talvez a gente não chegue a chorar, mas a ideia que ele quis transmitir é a seguinte: sature-se da palavra, encha a cabeça e o coração com a palavra, para contrapor a autoridade do mundo sobre a nossa vida. Quando nós não temos uma autoridade da palavra em nós, nós nos submetemos, às vezes inconscientemente, à autoridade do mundo sobre a nossa vida. Terceiro, o temor do Senhor, aliás, os preceitos do Senhor são justos, versículo 8, e dão alegria ao coração. A palavra cura com alegria. A palavra traz alegria. Já teve essa experiência? Você está em algum momento e você lê a palavra e aquela palavra vem e te dá um descanso. Já experimentou isso? Como é bom. Já, né, Vitão? Como é bom você ir com o coração turbado, perturbado, angustiado por algumas questões da vida natural mesmo desse mundo. E de repente você vai para o seu momento devocional ou não, você procura, está lendo um texto e vem um texto, ou você vai em algum lugar no grupo familiar, na escola dominical, ou numa reunião como essa, e vem uma palavra e pum, naquele ponto, vem como uma seta de graça e nos renova. Nossa, como é bom, já passei por isso tantas vezes. E pior que às vezes a gente não aprende, né? Depois a gente fica no perrengue de novo e Deus dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. Traz alegria ao coração. E eu quero conferir aqui um texto de Jeremias. Jeremias teve essa experiência com a palavra. Jeremias 15:16, ele disse que comeu a palavra e aquilo trouxe alegria para ele. Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Quando eu encontrei a palavra, eu não tive dúvidas, eu comi. Tem um pastor americano que escreveu um livro chamado Coma Este Livro. É um livrinho curtinho, tem até em PDF aí. Coma Este Livro, chamado Eugene Peterson, o pastor. E ele fala disso, da necessidade da gente comer a Bíblia no sentido de estudá-la, esmiuçá-la, como a gente faz com o alimento. O que a gente faz com o alimento? A gente engole, você pega um pedaço de pão e engole? Não, né? Pega aquela picanha, hein, Pércio, e engole? Não, você mastiga, saboreia, tal, degusta. A palavra é para ser assim. É aquela leitura aloprada que às vezes a gente faz de manhã e já nem se lembra depois, meia hora depois. Mas aquela leitura demorada de quem está numa presença muito prazerosa e que você quer ficar ali. Certamente cada um de nós já teve aquela experiência de ter um momento de oração que você não quer nem sair mais. Não é verdade? Você está lá diante de Deus, lendo a palavra, e a palavra vai te alimentando, e você vai dando horário, e você vai querendo ficar. A palavra te pegou. Essa deve ser a nossa experiência.
E quando a palavra não nos pega, não significa que a gente está em pecado também, né, irmãos? Que a gente diz, eu estou frio, meu coração está tão em pecado. Não, somos humanos. Mas as experiências desse contato com Deus devem ser mais constantes do que a gente vive. Porque às vezes parece que as experiências com Deus, elas são tão esporádicas na nossa vida, com a palavra e com a oração, que a gente esquece, assim, a gente fica seco. A gente vai para a igreja, volta para a igreja, lê a Bíblia, e essas experiências que para Jesus eram contínuas, para Paulo, para a gente vão sendo assim, eu tive uma experiência boa com Deus hoje, maravilha e tal, aí vem a semana, aí nem mais uma, nem mais outra, parece que seca a fonte. Mas isso também, irmãos, tem uma dimensão do tratamento de Deus para conosco. Porque mesmo quando, eventualmente, nós percebemos que essa fonte está seca, a certeza que nós temos é que a fonte não esgotou a verdadeira fonte. E por isso a gente pode voltar lá, retornar à fonte. Que a gente vai encontrar isso aqui, vai encontrar a alegria, vai encontrar a paz, vai encontrar o refresco de Deus. O Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo. Né? Essa confiança perene e contínua. Avançando um pouco mais, irmãos, a palavra ela dá vivacidade, dá alegria. Ela dá alegria ao coração. Alegra o coração. E essa é uma alegria, irmãos, que extrapola as coisas. Jesus disse em João 14, 27, minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É uma paz diferente. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Do mesmo modo, essa alegria é uma alegria que não é uma alegria factual ali do momento, ou porque você ganhou um presente, você teve um aumento de salário, você foi curado, ou enfim, é uma alegria que às vezes você está vivendo um momento de negação de tudo isso. É aquela alegria de Abacuque, sabe? Não tem gado na malhada, não tem fruto na videira, não tem rebanho, não tem. Mas eu me alegrarei. Ou seja, é uma alegria que extrapola, está para além. E o mundo não conhece essa alegria. O mundo não conhece e nem entende. Porque quando alguém está alegre e está usufruindo dessa alegria, está no meio do perrengue e a pessoa felizona em Cristo, as pessoas dizem assim, um alienado, é doido, pirado, surtado. Mas nós devemos ser todos surtados por Jesus, irmãos. São surtados por Jesus nesse mundo que vão fazer a diferença. Amém? O versículo 8 diz ainda que essa palavra ilumina os olhos. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz para os olhos. Irmãos, isso significa discernimento, luz, discernir as coisas, discernimento dos espíritos. Senhor, isso aqui é coisa tua, ou é coisa da minha cabeça, é coisa do inimigo, essa voz aqui é minha, é tua voz mesmo, ou é confusão do inimigo? A palavra nos dá discernimento, luz, ante aquelas lucidez diante das situações confusas. Tem situação, irmãos, que não vem clara assim, preto e branco. Se eu fizer isso está certo, se eu fizer isso está errado. Não, tem situação que vem nebulosa e você precisa de discernimento, de sabedoria, de lucidez para entender. E essa luz nos capacita a assumir posições, assumir posturas, dar passos.
específicos numa certa direção, numa certa situação. E por último, irmãos, essa palavra, ela nos confronta. Versículos 10 em diante, 9 em diante, diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. A palavra nos adverte. Isso aí é Deus falando conosco. Isso aqui está errado. Ou, isso você fez não foi a melhor coisa. A palavra fala. E faz e traz à nossa consciência. Você vê aqui que nesse salmo ele ora dizendo o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Tem erro às vezes que a gente não discerne, irmãos. Tem pecado que não ficou claro para a gente, não veio à nossa consciência. E aí ele diz: absolve-me daqueles que desconheço. E o Salmo 39 diz: sonda-me, Senhor, sonda-me, me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe para quê, irmãos? Para que, em discernindo caminhos maus em nossa vida, a gente os confesse e os deixe. Porque às vezes a gente está cometendo um erro que a gente não está consciente. Aí parece que brilha uma luz assim, naquela dimensão da vida, e tudo se ilumina e você percebe que estava equivocado. Hebreus 4,12 fala dessa dimensão da palavra, essa dimensão de correção da palavra. Ela diz o seguinte, Hebreus 4,12. Todos devem se lembrar desse texto, né? Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Quando a gente lê a palavra, irmãos, aberto, porque assim, você pode ler a palavra de várias maneiras. Uma delas é ler do ponto de vista apenas intelectual. Tem muitos intelectuais aí, irmãos, que sabem a Bíblia de cor e salteado, de frente para trás, a história, detalhes da palavra, da língua, tudo. Mas eles leem a Bíblia de um ponto de vista intelectual, nunca se abriram para permitir que a Bíblia lhes falasse pessoalmente. Então, quando a gente lê a Bíblia nessa dimensão da abertura e da entrega, Senhor, eu estou aqui exposto, totalmente teu, aí essa palavra funciona como espada de dois gumes, que às vezes a gente sai desmontado depois dessa experiência, como Jacó. Lembra Jacó, naquela experiência? Sai mancando, sai torto, porque foi quebrado por Deus. Essa deve ser a nossa experiência. Então, e aí para concluir, as Escrituras, elas nos atingem de maneira integral, no caráter, no espírito e na conduta, no jeito da gente se conduzir, nas atitudes. Para que a palavra faça seu trabalho em nós, é preciso a gente dar espaço a ela na nossa vida. Espaço digno. O melhor lugar da Bíblia é diante de nós, a gente interagindo com essa palavra e lendo-a no Espírito. Não é na estante, né? Não é na estante em melhor lugar. É no nosso manuseio, riscada, toda riscada, manuseada, página caindo. Eu gosto de ver Bíblia assim, né? Tem umas velhinhas da minha igreja lá atrás que elas tinham as Bíblias assim, eu pegava as Bíblias delas, né? Bíblias destruídas assim. Aí você vê a pessoa usa a Bíblia, né? Ela lê a Bíblia, se debruça. Tem uma senhora na igreja congregacional aqui que ela já leu a Bíblia inteira mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. E toda. E ela é uma enciclopédia ambulante, né? Às vezes a gente está lá, quantas vezes eu e o pastor Jadson estamos lá pregando, falando, e aí eu dou algum estudo, aí o texto tal,
ô minha irmã, aí ela vai lá, está assim, 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 no Novo Testamento, não sei o que. Dona Neuza. É. Hã? É a Marlene? É? Que legal. Então, irmãos, essa palavra é curativa. Eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, porque todo mundo sabe disso. Mas eu estou trazendo essa palavra de recordação, e talvez Deus queira fazer alguma coisa com ela, já que eu iria falar sobre outra coisa, e de repente, nos 45 do segundo tempo, eu resolvi falar sobre isso. Quem sabe o principal alvo seja eu mesmo, né? Porque não é só... Deus não usa a gente só para falar para os outros, usa para falar para a gente mesmo. Às vezes eu já vi sermões inteiros para mim mesmo. Deus falando comigo mesmo. E porque nós todos estamos debaixo do juízo e da visão dessa palavra, né? É o fato de estar pregando que a gente está numa situação melhor em termos de não incorrer em certos erros. Irmãos, era essa palavra que eu tinha para hoje, que a gente tenha uma disposição para ler a palavra, mesmo quando você não tem vontade. E aí eu quero dar um recado também sobre outras coisas. Olha, nós somos tudo aquilo que nós queremos fazer, que mexe com a nossa, que tende a criar uma mudança na nossa vida, nós resistimos. Alguém gosta de doce aqui? Quem gosta de doce? Quem toma café com açúcar? Então faça uma experiência aí. Tome café sem açúcar. Tome durante alguns dias. Vai chegar uma época que você não vai nem sentir diferença. Mas nos primeiros dias, porque nosso organismo está acomodado àquilo, e a mudança exige do nosso organismo um gasto de energia. Então o nosso cérebro diz o seguinte: não, fica assim mesmo, vai gastar muita energia fazer isso. Nosso cérebro, irmão, não sabota. Você está animado para fazer ginástica e tal. A partir de agora, segunda-feira, vou começar e tal. Aí você vai. Primeiro dia, opa, maravilha, tal, animado, saladinha e tal. Você vai no segundo dia, você está ainda na vibe, vamos dizer assim. Aí na segunda semana, aí você já dá aquela quebrada, já não está assim tão animado para ir. E aí esse é o momento mais tenso, que é o momento de você resistir e ir. Eu preciso. Porque assim, nós funcionamos por dois princípios, o princípio da dor e o princípio do prazer. O que é que dá prazer? Ficar em casa, comendo pipoca, vendo televisão, isso dá prazer. Mudar isso exige um gasto de energia que o cérebro calcula e diz: não, fica aí mesmo, fica aí comendo pipoca mesmo, não vai fazer ginástica mesmo não, você está cansado, etc, etc. E aí você fica. Mas se você não resistir a isso, você nunca vai mudar nada na sua vida, nem eu. Por isso, às vezes você levanta cedo para orar e você, não, eu oro mais tarde e tal. Você fez o propósito, não há nenhum horário sagrado de oração, irmãos. 5 horas não é mais sagrado do que você orar 5 horas da tarde. Não existe. O que existe é uma disposição, um desejo, o organismo se adapta melhor, enfim. Mas digamos que você queira fazer um propósito de mudar sua vida para acordar mais cedo para ter meia hora de oração. Aí seu cérebro vai dizer para você: não, fica aí um pouquinho mais, está cansado, você vai ter um dia longo, você vai levantar tão cedo. Aí é a hora de você resistir. Dizer: não, eu preciso. Afinal de contas, quem manda aqui sou eu. Você entende a lógica do nosso organismo, como é que funciona? Então, irmão, por isso que mudanças são dolorosas, são difíceis. Principalmente mudanças que mexem com hábitos muito arraigados. Alimentação, alguma prática física, né? E oração entra nisso, irmãos. Porque a oração, além de ser algo que contesta, que coloca em xeque às vezes nosso físico, ela é algo espiritual. Nós nascemos debaixo de uma maldição, que é a carne. Tudo que é espiritual confronta a carne, Paulo diz isso. E aí a gente deve resistir. Por isso que Paulo diz assim: eu esmurro meu corpo.
e o submeto à servidão. Ou seja, não deixa que ele me domine. Às vezes a gente é muito complacente, né? Com o nosso corpo. Ah, não, estou cansado mesmo. Ah, realmente, né? Eu preciso descansar. E às vezes é hora da gente contestar. E aí você vai ver mudança. Depois que você muda, aí você se sente fortalecido para outras mudanças. É um patamar crescente, se você e eu continuarmos nisso. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que use a sua palavra para nos curar, nos restaurar e nos tornar instrumentos de cura na vida de outras pessoas.